Olá, Mil e Um Crimers! Tudo bom com vocês? Meu nome é Fabi Marques e esse é o Mil e Um Crimes. Oi, gente! Como é que foi a semana de vocês? A minha foi muito doida, muito trampo, eu estou exausta. Mas o importante é que estou aqui. Encontramos um horário para gravar, mais ou menos, né? Porque agora são 3h30 da manhã e às vezes eu ainda tenho que ficar quietinha e esperar o carro passar, porque aparentemente estamos no fim dos tempos, não é mesmo? Bom, então fica combinado que a partir de agora o mini vai sair na segunda-feira e o episódio normal continua normal. Vai sair na quinta-feira à tarde, mas agora a gente se vê às segundas-feiras à noite. O segundo recado, na verdade, é um convite para a PocCon, que é uma feira LGBTQIA+, de quadrinhos e artes gráficas, que acontece nos dias 9 e 10 de junho de 2023, aqui em São Paulo. Acontece lá no CCSP, no Centro Cultural da Rua Vergueiro, número 1000, que é aqui em São Paulo, é bem pertinho do metrô Vergueiro, então se você descer no metrô, você vai andando, é maravilhoso o lugar, vai ter um monte de artista foda, muita gente que escuta o 1001 sempre me manda mensagem perguntando onde que eu aprendo a pintar quadrinhos, desenhar, roteiro. Vão ter vários cursos lá para quem quiser fazer. É de graça, tá? Grátis. Os cursos você paga, acho que uma taxa de R$ 50, se não me engano. O que eu tenho certeza é que o curso de colorização é R$ 50. Não sou eu quem vou ministrar, é a Verônica Berta, que é uma amiga minha, que também é maravilhosa. Também é maravilhosa, né? Tipo, como se eu fosse. Humildade mandou um beijo. Enfim, esses são os recadinhos de hoje. 9 e 10 de junho, no Centro Cultural Vergueiro. Eu espero todo mundo lá. Eu estarei lá também. Não estarei expondo, mas vou tentar levar uns adesivos e botões do 1001 Crimes. E quem quiser é só pegar comigo na faixa também um presentinho aí para vocês, ouvintes perfeitos. Mais uma coisa que eu tô falando meio baixinho, mas é porque são 3h30 da manhã e tenho um pouco de medo de acordar o Satanás, porque a gente sabe muito bem que essa é a hora que o bicho pega, né? De qualquer forma, hoje não é medinhos, hoje eu trago para vocês um caso brasileiro. Então, prepara aí a louça, já separou os copos do prato? Pelo amor de Deus, hein? Tira as panelas da pia para lavar por último. Preparados? Então vamos. Semana passada a gente viu a estreia do Linha Direta e para quem não sabe é um retorno do Linha Direta, né? Porque ele já foi apresentado no passado, eu não lembro quando, mas ele era um programa aí da minha juventude, risos. Nunca assisti, viu? Nunca era muito de assistir, não. Primeiro que meus pais não deixavam, era proibido assistir isso daí, porque era criança, certo eles. E a título de curiosidade também eu era proibida de assistir o programa do Ratinho. Mas eu assistia mesmo assim. Enfim, o Linha Direta errou muito no passado. Era um programa extremamente sensacionalista, esse viés punitivista deles, né? Esse papo de bandido bom, bandido morto, e não trazer contexto, né? Aqui no 1001 Crimes a gente reforça sempre essa ideia de que é importante a gente levar em consideração muitos fatores aí que levam uma pessoa a cometer um crime. Então, o ambiente, a questão social, existe milhões de variáveis, né? Saúde mental, falta de investimento na educação, falta de oportunidade, enfim, se eu ficar aqui falando, a gente vai até amanhã. Sobre o Linha Direta e o seu retorno, eu não assistia no passado, não estou assistindo agora. Pelo que me disseram, fizeram meia-culpa
e a Globo, né, e o Linha Direta tentando se redimir dos erros do passado. Eu não assisti, confesso que também não pretendo assistir, mas é aquilo, né, gente? Cada um vê o que quer. E é isso aí, se vocês se divertirem, tá valendo. É só a gente ter o nosso filtrinho lá, então toda vez que você estiver assistindo Linha Direta, lembra da minha voz na sua cabecinha falando assim: olha o contexto, olha o contexto. Era só um menino pobre. Já que o retorno do Linha Direta trouxe à tona esse debate de o que é o jornalismo ético ou como noticiar crimes reais, né? Porque a gente tem que sempre lembrar que ali tem uma pessoa que ou saiu muito ferida ou faleceu. E também tem a questão de quem cometeu esse crime e em qual contexto isso aconteceu. Vocês até me desculpem estar um pouco repetitiva, mas a gente não pode comparar os crimes que acontecem no Brasil com os crimes que acontecem na gringa, sabe? Por exemplo, aqui a gente tinha o presidente que falava que mulher era uma fraquejada. Ao mesmo tempo, a gente é o país que mais mata transexuais. Também a gente teve o caso famosíssimo, né, do feminicida Bruno, que era goleiro e que mesmo após condenado, depois de sair da cadeia, voltou a jogar futebol e ocupar uma posição de destaque na sociedade. Foi recebido com fãs usando máscara de cachorro, enquanto isso, um jogador nível de seleção, no caso o Richarlison, que jogava no São Paulo, foi recebido com bomba no vestiário porque ele tinha trejeitos afeminados e na época Richarlison não tinha nem assumido a sua bissexualidade ainda, coisa que ele fez só agora, assim, depois que já estava aposentado há quase 2 anos, se não me engano, porque isso também poderia significar o fim da sua carreira. De qualquer forma, esses são só alguns exemplos da hipocrisia do homem de bem, não é mesmo? E também de quanto a mídia pode ser nociva e dos problemas que todo esse jornalismo ceboso pode causar. Agora sim, hoje eu conto para vocês o caso do Thiago João da Silva, que ficou conhecido como Menino Aranha de Recife. A história de Thiago João da Silva começa em 1997. É a história de uma criança que cria a fama e ganha o apelido de Menino Aranha por escalar edifícios para roubar. Ele também ficou muito famoso porque ele sempre fugia. Ele fugiu mais de 30 vezes das várias instituições de amparo à criança e adolescente. E durante a sua vida, a cada ano, a cada mês, essa história ia se repetindo. Tiago nasceu no dia 3 de dezembro de 1988 e quando ele tinha só 9 anos de idade, em agosto de 1997, a polícia registrou a sua primeira ação. Ele escalou um edifício chamado Tiziana. Ficava na Madalena, na zona oeste do Recife. De lá ele invadiu um apartamento e levou dinheiro e celulares. Nessa história, Tiago, que é apenas uma criança, fica muito famoso por causa dessa sua ideia de escalar os edifícios para roubar. E assim começou a sua saga. Vieram mais edifícios escalados e mais roubos. E agora também em outros bairros, inclusive num bairro chamado Piedade, que fica em Jaboatão dos Guararapes, região metropolitana do Recife. Nesse momento nascia a fama e notoriedade desse personagem Menino Aranha, e também toda a narrativa criada em cima disso. Ao completar 10 anos, ele tentou roubar a casa de um militar, mas foi detido e levado para o conselho tutelar, de onde ele fugiu no mesmo dia. No final de dezembro, ele tentou roubar eletrodomésticos da casa de uma promotora de justiça no bairro de Candeias, em Jaboatão dos Guararapes. Novamente, foi preso e encaminhado ao abrigo da Fundação de Amparo à Criança e Adolescente, a Fundac, na cidade de Vitória de Santo Antão, zona da Mata do estado de Pernambuco. Após 3 dias preso, veio a sua 5ª fuga do abrigo, porém foi recapturado no mesmo dia. No ano seguinte, em 1998, Tiago já era conhecido pelos pernambucanos como Menino Aranha.
e continuou a escalar prédios e roubar os apartamentos. Mais uma vez foi preso e levado, dessa vez, para a diretoria da polícia da criança e do adolescente. Em algumas de suas ações, ele estava acompanhado do seu irmão mais novo, de 10 anos. O irmão não subia nos prédios e ficava lá embaixo, esperando que Tiago terminasse os roubos. Nessa ocasião aí dos eletrodomésticos, quando eles foram presos, eles estavam cheirando cola de sapateiro e tinham R$7 nos bolsos. Ficaram apenas 3 horas no conselho tutelar e já fugiram. No final de dezembro, mais uma vez foi preso. Dessa vez ele estava com o irmão mais velho, que tinha só 13 anos também. O Tiago era um menino muito tímido e ele conversava pouco. Ele costumava responder as perguntas só balançando a cabeça e olhando em outra direção. O seu pai, que trabalhava como amolador de facas, se chamava Antônio da Silva e tinha 54 anos. Ele sempre chorava muito quando ele falava do filho. Ele costumava dizer que era muita humilhação e ele só queria que um juiz prendesse a criança e só deixasse ele sair com 18 anos. Infelizmente, é muito comum esse tipo de discurso ser reproduzido pela própria família mesmo, né? Segundo o pai, o Tiago começou a dar trabalho depois que a mãe morreu, 7 anos antes desse primeiro crime. José Rufino, que era o conselheiro tutelar, dizia que Tiago quase sempre se comportava bem quando ia para o conselho, mas às vezes ele ficava muito nervoso e em algumas ocasiões ele chegava a atirar pedras nas pessoas. Ele acrescentou que o Tiago estava gostando de ser notícia e que ele se sentia um herói. Essa notoriedade só aumentou depois que ele se especializou em fugir. Então ele já tinha ali em cima dele a mídia com aquela narrativa do Menino Aranha, e agora que ele também conseguia fugir, virou a sensação dos jornalistas Escola da Atena de jornalismo, né? O juiz Luiz Carlos temia que toda essa popularidade terminasse condenando o garoto a uma sentença de morte, né? E nas suas próprias palavras, alguma medida precisa ser tomada antes que ele apareça morto em algum terreno baldio. A gente sabe muito bem de onde que vem isso, né? Fora que o Tiago fazia com que a polícia parecesse um bando de tonto, né? Sendo enganado ali por um menino de 10 anos de idade. O juiz Bartolomeu Bueno tinha uma posição diferente quando se referia ao Tiago. Ele disse o seguinte: esse menino aranha não pode ser considerado inimputável. Ele tem potencial de periculosidade real e subjetivo que precisa ser considerado. Lembra que eu falei para vocês da gente ter o nosso filtro? Escutando esse discurso aqui, é exatamente isso. Para isso daqui virar, vamos diminuir a maioridade penal, é rapidinho, tá? E eu acho que já é meio que isso aqui que ele tá querendo dizer, né? Com esse papo aí de inimputável, nananã. Tá querendo mandar a criança pra cadeia, né? A promotora Laís Queiroz apareceu com uma terceira posição sobre Tiago. Ela afirmava que o problema estava na ausência de políticas preventivas que conseguissem evitar essas realidades tão cruéis como a do Menino Aranha. Ela disse: a sociedade falhou por não ter conseguido garantir a essa criança condições mínimas de sobrevivência. Esse garoto foi adotado pelas ruas e seus atos são consequência desse abandono. Impressionante, né? Como é sempre a mulher a sensata. Em todos esses anos, o Tiago quase não foi ouvido e nunca foi entrevistado por esses mesmos repórteres que criavam toda essa narrativa em cima dele. Mesmo assim, algumas das suas declarações, que foram dadas quando ele estava sob custódia do Estado, foram publicadas em 1998. Na sua primeira declaração, Tiago eliminou qualquer dúvida quanto ao início da sua carreira e declarou que invadia apartamentos desde que ele tinha 9 anos de idade. A polícia não acreditou nisso e até mandou fazer um exame de arcada dentária nele para descobrir quantos anos ele tinha na época dos crimes. E ele também contava que no início ele era preso porque perdia a hora na invasão e os moradores já estavam acordando. Eu vou ler aqui um trechinho de uma das coisas que ele falou que foram publicadas, tá? Geralmente, subo nos prédios por volta das 4 horas da madrugada. Nesse horário, todo mundo tá dormindo. Para subir no edifício, eu uso o para-raios e aproveito para entrar quando vejo uma janela aberta. Depois eu saio pela porta da frente, descendo pelo elevador. Nessa hora, o porteiro tá sempre cochilando.
Ele também acrescenta nesse discurso dele que ele tem coragem de matar, mas ele nunca matou ninguém. E ele também falou o seguinte: não quero sair das ruas, não quero parar de roubar e não quero estudar. Gosto de brinquedos e se pudesse ganhar um presente de Natal, queria uma bicicleta. Aqui acho muito importante parar um pouquinho para a gente analisar essa fala dele, que é só uma fala inocente de uma criança, né? No começo ele fala: não quero sair da rua, não quero parar de roubar, não quero estudar, né? E ele finaliza com: eu gosto de brinquedo e se eu pudesse eu queria uma bicicleta. Eu só percebo aqui que o início dessa fala dele é só ele próprio reproduzindo essa narrativa que criaram pra ele, né? De o menino aranha, olha como ele é mau. E aí no final ele não consegue, ele já volta pra inocência dele de criança de 10 anos que quer ganhar uma bicicleta. Por exemplo, se esse garoto tivesse numa família estruturada, onde ele tivesse acesso à educação, condições de vida, conforto, entretenimento, amor, será que essa história não ia ser completamente diferente? No início de janeiro do ano seguinte, Tiago tentou roubar uma casa da Imbiribeira, que é um bairro do Recife. Mas ele foi preso e levado para o batalhão Dias Cardoso, no bairro de San Martín, e no dia seguinte reconduzido para o Centro de Ressocialização Santa Luzia, no bairro da Iputinga. Ali, ele passou 11 meses internado e, por ter demonstrado bom comportamento, foi enviado de volta à sua família. Depois de 2 dias, ele já fugiu de casa. E a essa altura, o Tiago já estava quase que todo dia no jornal, na TV. Era muito comum ouvir vários comentários do tipo: ah, só tem jeito matando. E a gente sabe muito bem de onde que isso vem, né? O juiz Eduardo Guilhó de Maranhão, que hoje em dia é desembargador, disse que Tiago não tem condições de escolher o que é melhor para sua vida. E sim, ele tem razão. Até hoje, com 30 anos, eu ainda não tenho, né? Então, quem dirá uma criancinha de 10 anos de idade? A imprensa até tentou ressaltar os sinais da ressocialização do Tiago, como, por exemplo, ele participou em campeonatos de natação, inclusive ganhou 3 medalhas, mas ao mesmo tempo, essa imprensa criava um circo em torno do menino que deixava os policiais bem amargos quando eram ridicularizados por uma criança. Fora que falar sobre como o menino está sendo ressocializado não vende jornal. A gente sabe que o que vende é inventar aí a história do menino aranha. O Tiago, ele recebia acompanhamento psicológico e ele mesmo costumava ir de ônibus para as consultas médicas que eram fora do centro da cidade, acompanhado de um educador. O que mostra que ele também tinha interesse, né? Ele não queria ficar na rua baforando cola, né, gente? Por volta de 18 de janeiro de 2000, Tiago voltou a frequentar a pracinha de Boa Viagem. Ele já tinha sido liberado da instituição e um dia ele foi encontrado dormindo por alguns moradores de rua que chamaram a polícia para ele. Quando chegaram lá, ele estava deitado do lado de um tubo de cola. Acho importante também falar que a cola, a droga cola de sapateiro, era muito utilizada por crianças de rua porque era muito, muito barata e também porque aliviava os sintomas da fome. Mais pro finalzinho do ano, ali em setembro, Tiago volta a escalar os edifícios, dessa vez em Piedade e Casa Forte, que são os bairros, né? E como sempre acontece, ele foi preso e passou por mais uma medida socioeducativa. Ficou no casarão de semi-liberdade, no bairro da Várzea, onde deveria comparecer para dormir todas as noites, obrigatoriamente. Mas fugiu e ficou desaparecido até o ano seguinte, quando foi detido novamente na Fundac, na cidade de Abreu e Lima. De lá ele foi transferido para o centro Eulâmpio Cordeiro, onde ele passou por um tratamento de desintoxicação. A gente vai ver ao longo da trajetória do Tiago que cada vez mais ele vai se refugiando nas drogas, né? Quando ele saiu desse centro, ele passou a viver nas ruas, não voltou para casa, e ele costumava dormir em Peixinhos, na cidade de Olinda, onde ele era alimentado por uma moradora. Um pouquinho depois disso, ele foi preso mais uma vez, quando ele tentou arrombar um veículo usando um canivete. Ele queria roubar o toca-fitas. Esse tipo de crime era muito comum naquela época, e se você não sabe o que é um toca-fitas, você provavelmente não tem idade para estar ouvindo esse podcast. Agora, o Tiago não escalava mais os prédios.
Ele mesmo disse: "Parei de escalar prédios. Roubo apenas casas que costumam entrar à noite, quando as pessoas dormem. Muitas vezes entro pela janela ou pela varanda. Eu levo as bolsas para a sala e fujo sem ninguém me ver. Eu só fui preso dessa vez porque os seguranças viram a gente tentando tirar os toca-fitas." O Thiago ainda conta que ele parou de cheirar cola e passou só a fumar maconha. Fala que mora com o pai, mas que vai pra rua porque em casa é ruim. Só que ele não fala exatamente o problema. Ivan Porto, que na época era presidente da Fundac, o problema do Thiago é emocional. Ele fala que em outras oportunidades em que esteve na Fundac, foi submetido a um exame psiquiátrico e o especialista verificou graves problemas emocionais. Ele começou a assaltar depois que a mãe morreu e o pai alcoólatra não estaria sabendo cuidar dele. Enquanto o menino não tiver acompanhamento de um especialista, não irá se recuperar. Com certeza, né? Isso daí é só mais um dos fatores que compõem toda essa história. Um leitor do jornal Diário de Pernambuco mandou uma carta para o jornal e eu achei interessante trazer para vocês um trecho. O Menino Aranha, face às suas proezas em escalar edifícios e praticar roubos, já integra o folclore da nossa cidade. Esse entra e sai do DPCA faz parte do processo de ressocialização ou é por conta de suas inúmeras fugas? Por que então não deixar esse garoto 24 horas sob guarda daquele órgão, para tentar soerguê-lo com um trabalho mais efetivo, já que pelos seus atos ele demonstra ser um perigo para a nossa sociedade? Mais uma vez um discurso que parece razoável, mas está fantasiado de punitivismo, né, gente? Porque você não pode pôr uma pessoa sob vigilância por 24 horas sem que nenhum direito dela esteja sendo violado. Essa pessoa tem direito à privacidade. E também ali no finalzinho ele não deixa de dizer que é um perigo para a nossa sociedade. Mas peraí, ele estava entrando nas casas e roubando celular, bolsa. O velho da Havan rouba muito mais de todo mundo em 5 minutos do que esse menino aqui, o Thiago, roubou na vida inteira dele. Em 2005, 4 apartamentos no bairro de Boa Viagem foram invadidos. Isso fez com que a polícia achasse que o autor era o Thiago, o Menino Aranha, mesmo porque ele tinha fugido no início de maio da Fundac. Além disso, tinham algumas denúncias anônimas que afirmavam ter visto o Thiago lá no bairro de Prazeres, em Jaboatão dos Guararapes, no Grande Recife. Mas, novamente, todas essas denúncias aí eram fabricadas, porque ele não foi o culpado por essa invasão dos 4 apartamentos. Mas, de qualquer maneira, em maio também, ali mais pro finalzinho, a polícia atendeu um chamado vindo do apartamento 402, num edifício na beira-mar de Piedade, no Recife também. Ele foi encontrado embaixo da cama do quarto de serviço. Eu não gosto muito de falar quarto de serviço, eu acho meio esquisito isso, mas vamos aí abstrair um pouco em nome da história, né? Ele tinha invadido o prédio mais ou menos 1h30 da manhã e foi preso e levado para a delegacia do GPCA e depois encaminhado para a Fundac. Ele ficou lá até o finalzinho de novembro, que foi quando começou uma rebelião e ele aproveitou essa oportunidade para fugir e se escondeu na casa de uma tia. Aqui o Thiago já estava com 17 anos e ele ia fazer 18 no comecinho do mês que vem. Então ele fazia 18 anos no dia 3 de dezembro e essa fuga dele aí foi no finalzinho do mês de novembro. Entre os dias 1 e 5 de dezembro, ele escalou mais um edifício na zona sul de Recife. E aí o delegado Luiz Andrei queria provar de todo jeito que o roubo tinha acontecido depois do dia 3, porque aí ele já teria 18 anos e não ia ser mais ato infracional, seria de fato um crime. O delegado não conseguiu provar essa teoria e o Thiago não foi preso. E aqui eu me pergunto, né? Será que esse juiz aí também se esforça para ajudar e proteger menores que estão em situação de vulnerabilidade social? Até porque eu nunca ouvi falar dele antes daqui. Eu nunca ouvi falar do juiz como que é? Juiz Luiz Andrei que tentou defender jovens. A gente só ouviu falar dele aqui tentando colocar um adolescente na cadeia com um adulto, né? Alguns dias depois disso, o Thiago deu entrada no Hospital da Restauração, que é o principal pronto-socorro da região metropolitana do Recife. Com 2 perfurações de bala, ele, com o nome falso de Rafael da Silva, disse que
teve uma desavença com um dos traficantes da favela do Veloso, no bairro de Boa Viagem, e na troca de tiros foi baleado na mão direita e na barriga. A ocasião seria que Tiago estava comprando pedras de crack e foi baleado pelo traficante por causa de uma rixa. No dia 9 de dezembro, o Tiago foi capturado pela polícia lá dentro do hospital mesmo e levado para o GPCA. Depois ele foi apresentado à Vara da Infância e Juventude para ser encaminhado para a Fundac, no Cabo de Santo Agostinho, Grande Recife. 9 dias depois, o Tiago surge internado no setor de traumatologia do mesmo Hospital da Restauração, onde ele teria que passar por uma cirurgia na mão. A operação precisava ser autorizada por um responsável e a Fundac localizou o pai do Tiago. João Antônio da Silva foi levado para o hospital para liberar a cirurgia, mas ele não pôde decidir nada pelo filho porque ele chegou completamente bêbado ao hospital. O Tiago estava achando que os médicos iam amputar a mão dele e ele começou a se recusar e não queria passar por essa cirurgia de jeito nenhum. Ao mesmo tempo, o pai não teve condição de ajudar o filho e nessa mesma noite do dia 18, um dos policiais que estava ali fazendo a vigilância do Tiago faltou e o outro, durante a madrugada, algemou o Tiago na maca e foi no banheiro. Quando ele voltou, o Tiago não estava mais lá. O agente deu por falta do Tiago 00:30 do domingo, mas só registrou a fuga dele no plantão da delegacia de Santo Amaro às 10h20 da manhã do dia seguinte. Essa foi a 39ª fuga do Tiago. Às 3 da manhã, o Tiago foi visto numa gafieira. Até que às 4h30 da manhã, o plantão de homicídios foi informado que havia um corpo numa praça em Boa Viagem. O corpo apresentava 14 perfurações de bala. Essas balas eram de pistola calibre 389mm, que por coincidência são as mesmas que a polícia usa. Os tiros foram na cabeça, no tórax e nas mãos. Alguns meninos de rua que estavam por ali reconheceram o corpo como sendo do Tiago e a delegada Ivonete Silva, do Núcleo de Homicídios, contou que as características daquele assassinato sinalizavam um crime de motivações pessoais, um extermínio mesmo, né? A delegada disse que queriam acabar com a fama dele, contando 6 tiros só em uma mão. A gente sabe que isso daí foi uma mensagem. Segundo testemunhas, no momento do crime, o Tiago estava dormindo na praça junto com uma mulher que dizem que poderia ser ou não a sua namorada. 2 homens em uma moto teriam abordado ele e feito os disparos. O corpo do Tiago foi levado às 7 da manhã para o IML e foi identificado por uma assistente social da Fundac, já que nenhum parente compareceu ao Instituto Médico Legal. Em 20 de dezembro, Tiago João da Silva, com apenas 18 anos, conhecido como Menino Aranha, foi enterrado no cemitério de Santo Amaro, na área central do Recife. Na morte, ele teve o mesmo abandono que teve na vida. Não teve velório, choro, reza, não teve coroa de flores. Por volta da 1 da tarde, o seu pai abriu o visor do caixão e fechou rapidamente após olhar o rosto do filho. Um pouco antes, ele ainda chegou a fazer um desabafo, falando que estou aliviado, o meu filho agora está guardado. Antes, ele estava preso, mas não estava guardado. Estou sossegado. Bom, o menino que escalou dezenas de prédios da zona sul do Recife desde a infância morreu com muita fama, mas sem nenhum admirador, né? Na hora do seu enterro, ali no cemitério de Santo Amaro, estavam presentes 3 funcionários da Fundac, uma amiga, 4 curiosos que estavam no cemitério por acaso, e da família, somente o seu pai. Tiago não encontrou acolhimento nas instituições responsáveis pela sua educação, e o final trágico dessa história só demonstra isso. Na sua jornada, os poucos elos que ligavam ele à família e à sociedade não trouxeram apoio, apenas reafirmaram a sua vida às margens dessa mesma sociedade. O pai, que é um dos elementos mais fortes e duráveis na vida de uma criança, que poderia ajudá-lo a se posicionar no mundo, também falhou, talvez tão vítima quanto o próprio filho. A gente nunca vai saber ao certo o que o Tiago poderia ter sido. Afinal de contas, durante esses 9 anos, foi a história do Menino Aranha que foi a capa de jornal, noticiário, e não a história do Tiago. Foi o Menino Aranha que prendeu a atenção dos leitores e espectadores e ajudou a criar a insensibilidade diante do sofrimento humano e sugerir soluções fora dos limites da moral
constitucional, né? O dia a dia de violência e desrespeito aos direitos do trabalhador também empurra os cidadãos a adotarem posturas punitivistas, e esse comportamento é alimentado de forma indireta pela imprensa. Pelo menos foi o que aconteceu aqui nesse caso específico do Thiago, porque em 9 anos de cobertura, basicamente o mesmo texto é veiculado com pouquíssimas variações e nenhuma contextualização. E para não falar que eu estou exagerando, a gente pode ver isso refletido, por exemplo, nos comentários dos leitores na Folha de Pernambuco Digital no dia em que eles noticiaram o falecimento do Thiago. Então eu vou ler para vocês, tá? Esse aqui, o primeiro, é um comentário anônimo. Esse foi tarde demais. Deixaram ele viver muito. Agora o comentário do Luiz Carlos. Graças a Deus. Já que a polícia não age, que assim seja o fim de todos os bandidos. Isso seria a nossa redenção. Mauro. Já vai tarde. A diretora da Fundac, que lamentou sua morte, deveria ter levado para casa e adotado o bichinho. Sérgio. É uma alma cebosa a menos. Joga o corpo dessa peste no lixo e toca fogo. Leonardo Chopp. Ainda bem que morreu. Menos um para atormentar a nossa vida. E é isso aí, 1001 Crimers. Ficamos por aqui com um episódio pra gente pensar, né, pra coçar o tico-teco hoje. E aí vou ler comentários, porque hoje não esqueci de ler o comentário. No último episódio eu contei a história da Vale, né, que era a história principal. Também contei a história de outros ouvintes aqui do Medinhos, né, que mandaram. Inclusive, se você quiser mandar a sua história, milmedinhos@gmail.com, que eu conto ela aqui. A Carla Pantaleão 1 disse: todo mundo querendo conhecer a Vale. Sim. Vale, por favor, manda outro e-mail aí, porque eu gostaria que você viesse conversar comigo. Oi, eu sou a Abel. Queremos um quadro que a Vale apresente nessa bagaceira de podcast para semana que vem. 1001 Tragicomédias com Vale. Luiz Henrique Alves. Fala, Fabi. Cara, esses 1001 medinhos podia ser 1001 comedinhas. Um copo de calafrios e um balde de risada. Islam Matheus. As meninas. Odiamos Linha Direta e Pedro Bial. O Spotify me manda propaganda deles logo depois. Gente, sim. Fá Olivastro. Gente, passo mal de rir com vocês. A Fabi descendo o cacete nos paulistanos. Sim, nós paulistanos podemos fazer isso. Faz minha barriga doer de tanto rir. Ô povo insuportável. Amo vocês, meninas. Sucesso sempre. Sim, Fá, mas acontece que não são só os paulistanos que podem falar mal dos paulistanos. Todo mundo pode, porque, né, desculpa existir. Vamos ver. Ana Navarro, o áudio ficou tão baixo. Pois é, mas agora vai voltar ao normal, porque o nosso DJ voltou aqui, ó, a editar os minis. E é nóis. Vamos ver. A Carla Pantaleão, de novo, todo mundo querendo conhecer a Vale. Sim, gente, não vejo a hora de conhecer a Vale. É isso, né? Acho que ficamos por aqui hoje. Um episódio aí, né, pra pensar. Crítica social foda. Semana que vem eu estou de volta com... Não sei ainda o que eu vou trazer. Mas, se você quiser, também me manda sua Opa, não sabe falar, né? Se você quiser, me manda também sua sugestão no e-mail. E a dica é, se vocês mandarem sugestão por mensagem, fica difícil a gente se organizar e anotar tudo. Porque, gente, é muita mensagem. Então,
é melhor vocês mandarem no e-mail, porque lá a gente consegue organizar, entendeu? Bom, por hoje é só. A gente se vê semana que vem. Um beijo. Tchau. Pode colocar os errinhos aqui no final, DJ. E aí, de novo, aquilo que eu te falei, só fica esperto com os intervalos, porque, tipo, como eu dei essa pausa pra voltar a gravar, ele dá um espaço de segurança pra não gravar em cima do que eu, tipo, acabei de falar, né? Então, tipo, tem frase que tá pausada no meio, mas que eu volto na mesma entonação pra... Entendeu? Entendeu, né? Beleza. Valeu, mano. Beijo, tchau. Mikael.